Olá, olá. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui hoje para conversar com o Céu Guilherme. Ele é da Tupan Tours e vamos estar falando sobre Lisboa, Portugal. Vamos dar uma passada de cultura, história, gastronomia, lazer. Vamos dar uma passeada pela história, pelos afazeres. E eu já estou aqui com o meu vinho do Porto, já aguardando a hora certa. Olha aqui, olha, já estou na hora certa com o meu vinho do Porto, só aguardando a hora do brinde. Ô, pastor Lorival, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Sandra Oliveira, da Sandra Tour Viagens, e é um prazer ter todos vocês aqui para aprendermos todos um pouco mais sobre essa linda cidade que é Lisboa e esse país maravilhoso que é Portugal. Tá bom? Já já nós vamos chamar o Guilherme. Já temos perguntas aqui, Jesus. É, já já eu vou fazer essas perguntas todas. Vai ser um prazer grande falar com vocês. Vamos lá, Guilherme. É um prazer ter você aqui. Olá, Olá, Guilherme. Seja bem-vindo. tudo bom? Tudo Como bom? vai? É um É um pra- prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Estou só posicionando aqui, tá ótimo. Mas consegue me ouvir bem, né, Sandra? Estou ouvindo muito bem, eu não estou nem de fone. Você também está me ouvindo bem? Muito bem, perfeito. Obrigado. Então, é um prazer ter você aqui, esse grupo fantástico que é a Tupan Tour. Eu quero falar para vocês que esse é o Guilherme, ele que é o responsável lá pela Tupan Tour, ele é brasileiro e já reside em Portugal há alguns anos. E ele vai estar agora falando um pouco mais da história dele e como que ele chegou a ter a Tupan Tour e vai levar a gente para passear muito ainda. Com a palavra, Guilherme. Ok, obrigado, Sandra, pelo convite. E com certeza, né, hoje a gente vai viajar um pouquinho aqui por Portugal, né, fazer com que as pessoas que conhecem e quem também não conhece possam viajar conosco nesse sábado, né, em que muitos ainda estão vivendo a quarentena. E assim, o meu caso é o seguinte: eu sou engenheiro civil de formação, já moro há 16 anos aqui em Portugal e há 10 anos, né, no caso 11 anos atrás, eu me tornei guia oficial, resolvi mudar a área de atuação, fui para o turismo por ter uma paixão, né? Há 10 anos foi quando me despertou, né? Viver em Portugal faz as pessoas realmente questionarem muitas vezes, poxa vida, é um país maravilhoso, você respira história, né? Aqui nesse país e me fez mudar um pouco a minha história, a minha trajetória, mas por positivo. E Portugal encanta, né, as pessoas que visitam, as pessoas que moram, porque é um país que, para nós que somos brasileiros, né, temos essas ligações de raízes portuguesas, que é muito fácil, né, você no Brasil encontrar pessoas que ou têm parentes em Portugal, ou têm conhecidos que têm parentes, ou então que conhecem, né, ou já ouviram falar de algo de Portugal. E o descobrir Portugal é algo que sempre me encantou. E há 10 anos a gente tem feito um trabalho para que as pessoas possam vir para cá
e conhecer com qualidade, principalmente, não só, né, essa parte cultural, histórica, mas também gastronômica, que é fundamental, né, numa viagem aqui na Europa e, no caso, em Portugal. Pois é, e eu já tive algumas vezes aí em Portugal com um grupo e algumas vezes em turismo regular, Sim, porque é um turismo que você pode levar uma massa, uma quantidade de pessoas grande. Só que agora as coisas mudaram e a minha expectativa é de fazer um slow travel, aquele turismo devagar, pensando, indo nos lugares aonde a grande maioria não vai, para poder levar mais qualidade ainda a essas pessoas, que é justamente a sua proposta. isso E mesmo. nós vamos estar trabalhando isso para 2021, 2022, se Deus quiser. Com certeza. Sabe, Sandra, isso, essa tendência do mercado atual, é algo que eu já venho já há algum tempo desenvolvendo aqui. Porque nos próximos tempos a gente tem que se acostumar que não vai ser tão fácil viajar em grupos grandes, né? E com certeza, quando você viaja com grupos menores, você consegue aproveitar mais o tempo da tua viagem. Um tempo, em qualquer viagem que você faça, ele vale muito, né? Você atravessar, no caso do Brasil, atravessar o oceano para vir para cá, é valioso qualquer tempo que você tenha para conhecer um lugar. E o nosso objetivo é justamente fazer com que o turista, o viajante, conheça, né, com qualidade e podendo conhecer, né, Portugal. Olha que legal o mapinha aí com Lisboa. Podendo conhecer com qualidade, ele vai levar Portugal, né, vai conhecer, vai testar, vai experimentar realmente Portugal como merece. Pois é. E aí nós temos tantos lugares para começar essa nossa história de Portugal, mas tem um lugar que eu acho que é um ícone, que é a Torre de Belém. Podemos começar por aí? Podemos. A torre é um marco, né? Um dos símbolos, talvez, do país, porque quando se fala em Portugal, muitas coisas vêm à mente das pessoas, não só nós que somos brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro. E a Torre de Belém, ela é um símbolo, né, da cidade de Lisboa, é um local que serviu de alfândega, né? Ou seja, ela está mesmo na entrada do Tejo, ou seja, vindo pelo mar, você passa assim por essa antiga alfândega, vamos dizer assim, para poder entrar na cidade de Lisboa. E ela tem toda uma beleza, né? Essa foto, por exemplo, é mais ao entardecer, né? Dessas cores Lindíssimo. incríveis. Cores As cores incríveis. aqui do céu são, né, maravilhosas, sabe, né, Sandra? Como você já pôde ter a oportunidade de conhecer. E Isso. assim, essa a importância dessa torre de Belém também é tão grande que todo o entorno dela foi feito uma espécie de assim, foi ampliado, digamos, o espaço para que se chegasse próximo. Quando ela foi criada, né, na antiguidade, ela era bem no meio do Tejo. Então, foi dado acesso para que nós pudéssemos, como hoje, chegar muito próximo dela. Mas, para você ter uma ideia, dos dois lados dela passavam navios, sabe? E ela ficava sozinha ali, é, vamos dizer, quase no centro do Tejo. É que o Tejo é um mar, né, Sandra? O É, Tejo, ele tem essa característica que faz com que você é tão grande, tão volumoso, que a outra margem não tem tanta ligação. Então, você acaba. É por isso que muitos falam, né? E até poetas já falaram que é o mar, né? O Tejo é como se fosse um mar. E a Torre é. de Belém sempre foi a entrada, ou seja, todos que queriam fazer relações comerciais com Portugal passavam por essa alfândega, né? Que é a Torre de Belém. Guilherme, você sabe que eu tive a oportunidade de ver a Torre de Belém por outro ângulo, porque em maio de 2018 eu fiz uma travessia do Brasil para a Alemanha e Sim, paramos com o transatlântico aí e é realmente outro lado.
você tem a real dimensão É. que eu não tinha na realidade, né? Foi muito, muito show. Isso é uma vantagem que você falou muito bem. Lisboa é uma cidade que consegue receber, né, os transatlânticos, os cruzeiros, e estrategicamente esses cruzeiros podem você desembarca de um cruzeiro praticamente no centro histórico, né? Então faz com que tenha essa facilidade para você, nesse período que você pode estar em terra, visitar a cidade e poder voltar. Justamente muito próximo daí, da Praça do Comércio, né? Que é a praça principal da cidade de Lisboa. Aí nessa cena, é uma cena que de propósito nós colocamos, porque tem o arco da Rua Augusta, que é a Rua do Comércio. Isso. Bondinho, né, que a gente chama de elétrico aqui, um bondinho que, ali passando, né, nesse momento da foto. Uhum. Aí, essa praça são várias manifestações, né, Sandra? Porque a própria calçada portuguesa, né, aí ela é a sua melhor expressão, talvez, legítima calçada portuguesa, que foi levada, né, para o Brasil, e temos no Rio de Janeiro, por exemplo, como em outras cidades, além de ser um marco, porque a maioria, né, principalmente quando Portugal era um império, as embarcações saíam desse local, né? Olha eu Olha só. aí perto do elétrico. Aí você está perto do elétrico e você está, pela característica ali da calçada, você está bem na baixa, né? É muito comum aqui o uso do termo baixa para o centro da cidade. Então, na Baixa de Lisboa. Eu estava pegando o elétrico para ir lá no castelo com a minha turma, com o castelo aí, uma passageira. Nós estávamos indo, acho que para o Castelo de São Jorge. Tem essa lembrança. Então, o Castelo de São Jorge, ele é também outro símbolo da cidade, né? E que realça também, você em diversos locais da cidade de Lisboa, você consegue encontrar o Castelo de São Jorge, porque justamente ele está no ponto mais alto da cidade. E é uma construção dos mouros, e só se tornou português em 1143. Portugal se tornou Portugal como Reino de Portugal em 1128. E em 1143, o Dom Afonso Henriques, o primeiro rei português, conseguiu conquistar a cidade de Lisboa, conquistando o Castelo de São Jorge. Olha que legal. Essas pessoas que eu estou colocando nas fotos são algumas pessoas que estiveram comigo em setembro de 2018. Não todas, que não tem como colocar, né? Mas pelo menos algumas, para se sentirem mais junto da gente, né? Ótimo, isso é muito bom, e isso que é gostoso, né? Aqui de Portugal, essas lembranças. Porque, sabe, Sandra, quando você viaja, não importa o destino que você faça, você tem o antes, aquela preparação, aquela ansiedade, você tem o durante, como nós vimos nessas fotos, as senhoras curtindo, e o depois, de você relembrar esses momentos únicos e incríveis. São coisas, Sandra, que a gente, em conversa com alguns clientes, sempre comentam, poxa, são momentos assim maravilhosos, né, que a gente passa na vida, e que, obviamente, todo mundo quer um dia tentar assim voltar a ter esses momentos. Guilherme, você sabe que aqui na Sandra Tour, a gente, quando começa, como planeja, como dá para o cliente um roteiro e ele acerta, ali já começa a nossa viagem. Eu marco encontros, a gente fala sobre o destino, sobre os lugares que a gente vai visitar, e cafés, chás da tarde. Então, a viagem já começa praticamente ali. A expectativa fica maior, eu acho, né? Com certeza, é muito importante esse apoio, principalmente para quem nunca esteve aqui, seu, e parabéns por ter esse trabalho. Isso faz toda a diferença para as pessoas. Olha, essa foto é a prefeitura da cidade de Lisboa. E aqui nós temos um exemplar da calçada portuguesa que dá para vocês encontrarem no Rio de Janeiro, né, Sandra? Pois é. Da onde eu conheço essa calçada? Então, aí essa praça, ela tá uma quadra ali do Terreiro do Paço, né, da onde nós vimos a foto anterior, que representa onde fica o prefeito, né, que aqui chama-se presidente da Câmara, né, não utiliza o termo prefeito. E é onde é a administração da cidade de Lisboa. E assim,
é uma região que merece sempre, né, as pessoas que visitam a cidade conhecer, porque você tem ali toda uma arquitetura extremamente diferenciada na cidade. Lisboa é uma cidade, como você sabe, que teve, né, um terremoto muito grande, né, em 1755, Verdade. no século, e fez com Foi que... totalmente destruída, né? Exato. E a população não era tão grande. Hoje, assim, os dados oficiais, né, da cidade indicam, né, se você entra no site da prefeitura, são cerca de 700 mil habitantes. Só que é uma Sim. cidade, você sabe, é muito grande. Dá a impressão que tem mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, assim, a grande Lisboa Sim. diz que tem cerca de 2,5 milhões, porque tem muita população. Essa ponte que a gente vê aqui, né, que é uma ponte maravilhosa, ela foi, assim, construída. Importantíssima. Exatamente. Ela foi construída no final da gestão do Antônio Oliveira Salazar, que foi o ditador português, né? O nome da ponte era para ser foi dado Antônio Oliveira Salazar, só que, ao acabar o regime, em 1974, eles resolveram dar a data da Revolução dos Cravos, que é 25 de abril de 1974, quando o povo aqui, que é muito pacato, conseguiu derrubar esse regime, colocando cravos vermelhos nas armas dos militares. Foi uma coisa até simbólica e muito bonita, e com isso acabou esse regime ditatorial. E nesse caso, essa ponte que foi construída baseada na ponte Golden Gate americana, né, tem o mesmo estilo, é uma ponte moderníssima, inclusive para a época, né, que foi construída, né, e ela possui, no meio dela passam os trens e em cima passam os carros. E essa foto é muito legal a gente colocar, porque nós temos aqui mais uma conexão com o Rio de Janeiro, né? Temos o Cristo Rei, que é outra parada obrigatória estando em Lisboa. Porque aqui, para quem não teve essa oportunidade, está pequenininho, mas dá para ver, né? Ali está o Cristo Rei, que seria uma réplica do Cristo Redentor. Só que por que aconteceu isso? Bom, Portugal, ele participou da Primeira Guerra Mundial, né? Normalmente. Aí está um passageiro no Cristo Rei, mas não deu para ver o Cristo. Isso. Legal, perfeito. Você veja só, aí também essa é aquela estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que tem dentro dele, exatamente. Agora, teve um bispo, sabe, Sandra, que esteve no Rio de Janeiro. Isso estava na iminência de surgir uma Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma promessa, olha, ele gostou tanto do Cristo Redentor que, se Portugal não entrasse na Segunda Guerra Mundial, ele ia dar um jeito de construir um Cristo tão lindo como esse do Rio. E Portugal realmente não entrou, foi um país neutro na Segunda Guerra Mundial, e esse bispo, com apoio de muitas empresas, construiu o Cristo Rei, que na verdade, para quem não sabe, ele tem só 2 metros de diferença de altura para o Cristo Redentor. Só que no Rio, a característica da montanha parece que ele está muito mais alto. Em Lisboa, em Lisboa não é tão mais alto, só que o Cristo em si tem só 2 metros a menos que do Rio, tá? Só que você olha assim, parece... É o caso do Tejo. O Tejo é tão grande que fica aquela profundidade, né? É verdade, é verdade. Mas que legal, olha. Tá aí o Castelo de São Jorge. Esse Castelo de São Jorge é um castelo muito importante, porque daí que a cidade de Lisboa e boa parte da Península Ibérica, ela foi dominada, né? Ou seja, os mouros, né? Os árabes do norte de África subiram para cá a partir do século VIII e em pleno século XII, né? Quando era o ano de 1143, esse primeiro rei de Portugal, que saiu da região norte de Guimarães, ele chegou, né, em Lisboa para conquistar aos mouros a cidade e teve essa resistência, né, no Castelo de São Jorge. É um castelo muito bonito, que foi, há poucos anos, restaurado, então você tem uma vista, é a principal vista da cidade, porque você acaba tendo o ponto mais alto da cidade. Ele tem uma característica das suas muralhas, que são
do estilo Moura, né? Ou seja, que são quadradas e retangulares. Como Portugal tem muitos castelos do estilo cristão, o estilo cristão, só para quem tem um comparativo, é aquele estilo que é piramidal, pontadas para o céu. Esse é o estilo de castelo cristão, como tem em Guimarães, um exemplo, por exemplo, né? Agora, em Lisboa, esse castelo Mouro é genial, né? E também é uma marca da cidade. Você também vê ele em diferentes pontos do centro histórico de Lisboa. É bem bonito. E a visão de lá de cima, da cidade, do Tejo, dos É. navios, é espetacular. E está bem organizado, está bem preparado, as áreas todas limpas e bem estruturadas. Eu gostei bastante. Isso, sabe, Sandra, que nem ali, olha, eu acho que a Conceição, ela falou aqui, Conceição, ela tem vontade de voltar. É verdade, Conceição, porque Portugal, principalmente nos últimos 10 anos, no caso Lisboa, é uma cidade muito preparada para receber turistas, né? Tem toda uma estrutura que foi criada ao longo desses anos e realmente, como você disse, é muito limpa, é uma cidade que dispõe de uma série de redes de hotéis maravilhosas, é realmente uma capital europeia que tem tudo, né? E acaba por fazer... Olha, a Alice também, que vontade de ir, ela já participou de lives. É isso mesmo, Alice, dá vontade para muita gente, com certeza, porque você acaba encontrando, sabe? É uma mescla, Sandra. Você que já esteve algumas vezes aqui. A gente tem muita cultura, a gente consegue, sabe, estando aqui em Portugal, entender muitas vezes um pouco a nossa própria história, né? Nós que somos brasileiros, temos esses vínculos aqui. Portugal acaba se tornando um destino que a gente tem que frequentar. Aqui, esse aí é o mirante. Aqui, tudo, assim, para eles não costumam falar mirante, tá? Chama-se Miradouro. Para os portugueses, aqui, é Miradouro. É um mirante, esse é o da Graça, é um dos mirantes mais bonitos que tem também na cidade. Essa região da Graça é uma região, não sei se você se lembra quando esteve aqui, fica muito próximo do Panteão de Lisboa, onde está enterrado Amália Rodrigues e muitas personalidades importantes de Portugal. Fica muito próximo da Alfama também. E esse mirador, como se fala aqui, esse mirante, você tem uma vista privilegiada da cidade, tanto perante o centro histórico completo, como você vê o Castelo de São Jorge de uma maneira muito especial, sabe? Show, show. E aqui... Ótimo. Aqui nós vamos falar de uma coisa especial. Está entrando aqui grandes amigos, o Rossini, o professor Hamilton também, grandes amigos que já estiveram aqui visitando Portugal. Um abraço para vocês. Um abraço. Aqui, Sandra, do Brasil inteiro, viu? Só para te falar. E olha só, essa proposta, o LX Factory, é uma proposta que Lisboa fez muito inteligente. Porque ela pegou um espaço que já foi usado anteriormente como pequenas indústrias para diferentes tipos. Eram indústrias conserveiras, de sardinhas ou de outros elementos que foram falindo ao longo do tempo e formou um espaço em pleno centro histórico de Lisboa sem uso. A prefeitura, em conjunto com diversos organismos aqui ligados ao design, e outras áreas, criaram o LX Factory. Esse LX Factory é um espaço que vale demais a pena visitar. Ele foi criado para justamente atender todas as tribos. Então, por exemplo, eu digo assim, pessoas que gostam de blues, vão lá, vão poder escutar, né, o blues, o jazz, ou então rock. E também você vai ter um espaço onde você vai ter diversas manifestações de produtos portugueses, mais com esse lado moderno, né? Ou seja, tem muitas startups, jovens talentos na área de design, de produto, de moda, de tudo. Está nesse espaço, um espaço que abre praticamente o dia todo e até altas horas da madrugada, com total assim, qualidade para você. Eu diria que seria um espaço cultural, porque você acaba tendo diferentes manifestações de arte e de cultura de todos os gêneros. Muito legal. Esse eu não conheço.
Ele tem, se não me engano, aproximadamente, já vai assim nos seus 8 anos, mais ou menos, e é algo que vale a pena. Olha, para te dar a localização, vocês, eu acho que teve 2018 a última vez aqui. Isso, Lembra-se do Time Out Mercado da Ribeira? do Mercado da Ribeira. Fica Estive no lá. caso de Sodré. Esse LX Factory fica próximo desse local. Então, só para você se localizar. Ah, que legal. Tive tão pertinho e não conheci. São aqueles detalhes que a gente sabe, Sandra, muitas vezes, eu digo para... Eu trabalho há 10 anos, né, como guia aqui em Portugal. E eu te falo o seguinte, muitas pessoas que estão nesse setor, muitas vezes têm aqueles roteiros pré-determinados e acabam não dando a abertura para novidades. E tem coisas que às vezes podem interessar a diferentes pessoas, de diferentes idades, e acaba passando batido. Por exemplo, um local que é muito importante visitar em Lisboa é o Palácio Nacional da Ajuda, que fica, né, muito próximo da região de Belém, e muitas vezes as pessoas não conhecem, porque foge do roteiro turístico convencional. Você Aqui, mandou a foto do palácio para mim? não, eu não mandei, me desculpe, Ah, mas só na próxima visita quem estiver em Lisboa, não deixem de conhecer o Palácio Nacional da Ajuda, para vocês poderem ver. Anteriormente, o Palácio Nacional da Ajuda é aquele que fica lá perto do restaurante Periquita? Ou não, aquele é não, o da Pena? aquele é o da Pena Ah, tá. e vários outros. Está em Sintra aquele. Bom, nós passamos rapidinho ali pela foto anteriormente do Fernando Pessoa, que é uma Deixa eu pessoa... voltar lá. Pronto. Isso, olha só. Essa imagem dessa escultura, né, como tem no Rio de Janeiro também, né, dos grandes Tem, cantores tem. do Brasil, o Fernando Pessoa é uma figura ilustre de Lisboa, né? É daqueles poetas que, até os dias de hoje, o que ele escreveu tem grande valor e nós podemos usar. Só que, em vida, não teve grande destaque. Infelizmente, como muitos artistas não tiveram em vida, né? Precisa É morrer para... verdade. No caso aí, ele está no Café A Brasileira, que é um café lindíssimo, gente, merece, assim, a visita. Assim, Fernando Pessoa, todos os dias ia tomar um café, e um dos problemas dele, ele faleceu de cirrose, porque aqui em Portugal, Sandra, você já tomou, claro, vários cafés, quando você pede um café aqui, gente, eles servem, é o comum, se você não fala nada, eu quero um café, né? Ele vai te dar um café, uma xicarazinha, com 2 dedinhos de café, porque para o português é o comum, é o curto, sabe? Agora, não é que nem Eu você pede... aprendi que tem várias maneiras de se pedir o café. É uma loucura. Tem várias formas, né? O ideal é sempre você assim pedir cheio. Fale a palavra cheio, tá? Porque senão foge do costume dos portugueses. Isso é importante, né? E no caso do Fernando Pessoa, ele completava esses 2 dedinhos com absinto, que é uma bebida Eita. muito forte. Então ele, infelizmente, muito jovem, faleceu, né? E é uma figura emblemática que tem em Lisboa de diferentes locais em que você pode conhecer mais a história do Fernando Pessoa, como é o caso do Café Brasileira, né, que é um ícone. Esse café, ele está muito próximo do Largo de Camões e está a 1 quadra do Consulado do Brasil em Lisboa. Caso você precise de algo relacionado ao consulado, está bem pertinho. Nós falamos lá da Torre de Belém, não falou dos pastéis de Belém. Então, os pastéis, olha só. Inclusive, sabe, Sandra, a gente fez agora nesse período de quarentena, né, uma entrevista com o proprietário, chama-se o Dr. Miguel Clarinhas, até uma curiosidade, né? Ele é da 4ª geração que é da família que administra os pastéis de Belém, que tem a sua fundação em 1837. Olha só quanto tempo existem esses pastéis. É aquele negócio, Sandra, Sempre com a mesma qualidade, aquela tradição. É sempre. uma loucura. Você come um, você não quer parar de comer. Não quer parar. E sabe, Sandra, é algo que é impressionante. A formação dele, ele surgiu principalmente porque em 1834,
portanto 3 anos antes de criarem a fábrica dos pastéis de Belém, que só existe uma, né? E depois existem fábricas de pastéis de nata, mas de Belém é apenas essa em Lisboa. E as pessoas que viviam no mosteiro dos Jerônimos, ou seja, tiveram que sair do mosteiro. As ordens religiosas foram extintas em Portugal. E essas pessoas, para sobreviver, trouxeram receitas que foram criadas dentro dos conventos, e um deles é esse pastel. É uma receita conventual, só que é impressionante como esse pastel tomou o mundo. Hoje, você fala em Portugal e todo mundo lembra, vincula ao pastel de Belém. É o pastel de Belém. E é algo, Escuta, olha, sim. o Clérimar disse que tomou um café chamado abatanado. Isso. O abatanado, ele é um café do estilo americano. Vou te cortar, porque senão Não tem sobe e a problema. gente não vê mais. Exato. O abatanado seria como você pedir um café americano, que é o café duplo. Então chama-se abatanado, tá? Agora, no caso, uma coisa importante do pastel de Belém é que, assim, ficou tão especial essa receita original, né, que os administradores acharam por bem fazer o creme que vai nele numa outra fábrica. Então, segundo o próprio dono que nos cedeu essa entrevista, que inclusive está no podcast do Cooking em Portugal, que é um programa de gastronomia que nós temos aqui, e ele informou que, assim, são 3 pessoas só que têm a receita do creme. Então, aonde tem em Belém a fábrica dos pastéis de Belém, eles só fazem o folhado, daí trazem o creme pronto e assam. Então, o diferencial é sempre quentinho, é muito crocante, né? É maravilhoso. É uma experiência, realmente vale a pena degustar. Desculpa, essa foto aí foi errada. Um pouquinho, espera Tá, um minutinho só. Eu estava tentando achar a foto do grupo lá nos pastéis de Belém, mas eu não consegui achar. E aí... E olha, uma coisa, gente, aí é Rua Augusta, quando você estiver, quando for lá, né, comer, experimentar o pastel de Belém, não se assuste com as filas que estão por fora. É que existe na entrada uma fila de takeaway para você levar o pastel. Então, há uma pequena aglomeração na parte da frente e as pessoas pensam, puxa, está lotado. Não, é muito grande por dentro, tá? Os pastéis de Belém, a fábrica, ela tem, assim, espaço para mais de 2.000 pessoas lá dentro. Então, podem entrar, não se assustem quando você vê em filas, porque, sabe, Sandra, esse é um local que, claro, quando a gente faz um tour pela cidade de Lisboa, é obrigatória a paragem lá para degustar esse pastel. Não tem como escapar. Só que, fatalmente, talvez tenha acontecido contigo ou com outras senhoras ou pessoas que visitaram aqui, vão querer voltar se tiver um tempinho lá para comer mais uma vez, porque você não acha que... Eu sempre deixo dias livres nos meus roteiros para que elas possam voltar nos lugares que mais gostaram, que quiseram, né? E uma boa parte sempre retorna lá nos pastéis de Belém. Sempre. Isso é comum. E um detalhe, gente, para quem não conseguir voltar, né? Às vezes passa aqui uma semana ou coisa assim, ou vai sair por outro aeroporto, tem esse detalhe. Você consegue comprar esses pastéis também quentinhos no aeroporto de Lisboa. Existe lá uma loja que você, depois que entra, né, assim, para as salas de embarque, tem lá, dá para você comprar quentinho para levar para o Brasil e leva em cima, né? Daí é a melhor forma de levar para o Brasil. É muito bom mesmo. E aqui tem uma infinidade, então, né? Olha, isso aqui é uma coisa, sabe, Sandra, que eu quis trazer porque muita gente que vai a Lisboa não tem a oportunidade de conhecer essa pastelaria Alcoa. Gente, essa pastelaria, ela é conhecida como a mais premiada pastelaria de doces conventuais portugueses em todo o país, tá? A origem dela é de Alcobaça, né, que fica muito próximo de Fátima, né? Sim. E existem doces ali que são divinos e muito simples de você chegar. Vou dar a dica aqui para as pessoas. Quando estiver no Café à Brasileira, né, que tem ali o Fernando Pessoa,
Você vai descer uma quadra, tá? Você vai ver do lado direito a livraria mais antiga de Portugal, que é a Bertrand, fica de esquina, Lindíssimo. é lindíssima, né? É uma livraria que por dentro vale a pena. Ali vale a pena nem que seja só para você entrar e ver o teto, ver a organização das prateleiras, é uma coisa genial. Daí, nessa quadra, né, assim, você estando nessa esquina vendo a Bertrand, na quadra, mesmo em frente a Bertrand, você vai ver a Alcoa, é numa esquina também, e ali você tem doces que às vezes as pessoas passam aqui por Portugal e não têm a oportunidade de conhecer, que é o caso do toucinho do céu, entende? É o caso de, olha, tem um lá que chama-se ninho de ovos, é uma coisa assim, muito diferente, é uma experiência, e nós estamos falando de uma pastelaria centenária. Ela tem mais de 120 anos, entendeu? Então, vale demais a pena conhecer, porque você vai se surpreender, né? Porque, sabe, Sandra, claro, tem muitos doces, né? Praticamente todas as cidades portuguesas possuem um doce. Sim, Doce que seja o símbolo, né? No isso caso mesmo. em Lisboa é o pastel de Belém, que é o doce principal, vamos dizer, da Isso. cidade. Agora, Tem os travesseiros, as queijadas, tem aquilo tudo. tem todas as cidades que você quiser, eu te dou um doce. Por exemplo, um doce que para mim é um dos melhores doces, né, portugueses, que às vezes não é tão falado, só que só é comum no Algarve. Chama-se Dom Rodrigo. Quem está nos assistindo, depois coloque na internet Dom Rodrigo. Vocês vão se surpreender com esse doce. É um dos doces mais interessantes, conventuais também, portugueses. Mas essa Alcoa eu recomendo demais como uma experiência para tomar um cafezinho e experimentar doces que são fora do assim, normal. Tá? Você não vai Já está encontrar. agendado. Minha Esse é o próxima ida a Portugal, lá estaremos, eu com meu grupo. lá é fundamental vocês visitarem. Vocês vão ficar surpresos com a qualidade desses doces. Então, é uma quantidade incrível. Eles reúnem na Alcoa diferentes doces conventuais, além do pastel de Belém. Agora, a culinária, a gastronomia portuguesa é vastíssima. A gente, em geral, eu passo 15 dias em Portugal quando vou com um grupo. Não dá tempo de comer, de beber, aquilo tudo. É muita coisa, são muitos doces. São E muitos aí a doces. gente tem que voltar, né? A gente tem que Tem que voltar. voltar. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para Fanny Lima, que esteve conosco numa ação. É uma brasileira que vive em Portugal e fala muito bem para o mundo, né, do país. Um grande abraço para Fanny. É assim, sabe, Fanny, Sandra? grande abraço. Beijo, Fanny. Ela assim, tem um trabalho aqui muito bom. Ela é influencer digital e ajuda as pessoas a conhecer muito Portugal. E o que acontece? Realmente, Portugal, ele surpreende a nível da gastronomia, né? É lógico que quando a gente procura visitar Portugal, a gente vai acabar tendo acesso, olha, aos vinhos, que são maravilhosos. Os Ah, vinhos portugueses, eu já tô com o meu aqui, ó. ótimo. Ah, o vinho do Porto, pelo jeito, pelo que estou vendo Isso, aqui. é o Lágrima. O Lágrima, olha, o Lágrima é um vinho dos mais tradicionais. E foi muito bom você trazer esse vinho aí, porque sabia, gente, que o Lágrima é o primeiro vinho do Porto que foi para o Brasil? Ele é da vinícola Ramos Pinto. Foi a primeira vinícola a levar vinho do Porto ao Brasil. Então, ela é das mais tradicionais, é delicioso. Realmente, olha, um brinde. Um Esse vinho brinde. do Porto, ele é fantástico, gente. É um vinho que, obviamente, né, ele foi criado, né, para justamente ser um digestivo, tá? Você, normalmente aqui em Portugal, nas suas refeições, você, ao final da sua refeição, você toma um vinho do Porto, junto com algumas dessas sobremesas maravilhosas que temos aqui, e acaba por, olha, mandar um outro abraço para o fotógrafo Silvio Cunha, esse faz um trabalho também em Portugal, Sandra, genial. O Silvio Cunha, ele é um grande profissional de fotografia e em todo, assim, Portugal, ele mostra Portugal através das suas fotos. Um grande abraço, viu, Silvio? Um abraço, Silvio. Prazer tê-lo aqui. Com certeza. E então o que acontece? O vinho do Porto, ele foi criado para justamente ser um digestivo. Ele ajuda na digestão.
é um vinho licorado. Ele foi criado na região do Douro, né, que é uma região... Portugal é um país que tem 8 regiões vínicas, tá? Sendo que o Douro é a principal região porque ele produz o vinho mais importante, eu diria mais importante, sabe, Sandra? Porque é o vinho que marca. Quando você fala de vinhos portugueses, logo o vinho do Porto ele é lembrado. Claro que Portugal tem vinhos maravilhosos. Por exemplo, eu estava falando hoje... Em 2018, nós estivemos em algumas vinícolas, porém a que marcou foi a Ferreirinha. Ferreirinha. Então, essa é uma das maravilhosas vinícolas do vinho, que fazem vinho do Porto. E essa, você falou, olha, foi bom você tocar nesse assunto. Sabia, Sandra, que nessa semana, aqui em Portugal, teve uma notícia muito importante. Vocês sabiam que o vinho, a nível dos vinhos, é importante assim falar que quando se fala de vinhos, não importa o país que você esteja falando, ele recebe uma graduação pelos pontos, ou seja, o vinho que atinge 100 pontos através de enólogos, profissionais do setor, é o vinho de maior destaque. E o vinho português, entre vários, né, que existem, mas o que atingiu 100 pontos é o Barca Velha, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar nesse nome, Barca Velha. Falar, sim. Esse é um vinho da vinícola Ferreirinha, sendo que esse vinho, nessa semana, saiu uma reportagem no jornal aqui. Veja, é um vinho muito complexo. Primeiro que é um vinho que é difícil você encontrar ele. Segundo, que é dos vinhos mais caros portugueses. Custa 1.000 euros uma garrafa. Nossa! Sabe? Veja só, por que custa isso? Veja, em 30 anos da produção, né, os últimos 30 anos do Barca Velha sendo produzido pela vinícola Ferreirinha, somente 12 anos conseguiram ter uvas e ter um vinho que pudesse, digamos, desenvolver para chegar no Barca Velha. Ou seja, é raríssimo. E saiu uma notícia essa semana que a produção de 2011 vai sair Barca Velha. Então, eles lançam, Sandra, 33 mil garrafas, são poucas garrafas, e vêm pessoas do Japão, Estados Unidos, Austrália, compram em lotes e depois leiloam na internet. Então é difícil de você tomar o Barca Velha. Quer dizer, uma coisa que começa com 1.000 termina com 5.000, porque vai... Facilmente, facilmente. Agora, sim, eu tive a oportunidade de experimentar, porque eu tive famílias aqui que quiseram experimentar, porque até 5, 6 anos atrás, você conseguia ainda tomar o Barca Velha num restaurante. Só que pagava 700, 800 euros e essa família quis experimentar. Sandra, foi muito divertido porque eram cerca de 10 pessoas e todos, daí dividiram, né, bem pouquinho o vinho e todos quiseram tirar a foto com o Barca Velha, porque é um vinho histórico. Com então, certeza. Eu até usaria uma frase de um grande, olha, que é o proprietário da Ramos Pinto, desse vinho que você está tomando aí, ele fala: o vinho da Ramos Pinto é como o vinho do Barca Velha. Você não está, assim, bebendo um vinho, você está bebendo arte. Então, ele faz arte através dos vinhos, né? Então, para você ver a qualidade... Que coisa assim, linda, que paixão desse empresário, né? Pela qualidade dos vinhos dele. E ele, sabe... Uma paixão tremenda. Tremenda. Ele tem muitas raízes com o Brasil, familiares e tal, mas é das principais vinícolas portuguesas. Então, assim, o vinho aqui é curioso que faz parte da cultura local. Praticamente todo mundo bebe vinho. Para você ter uma ideia, Sandra, olha, eu sou de Curitiba, no Paraná. Portanto, eu ia muito quando morava, né, em Curitiba, para Bento Gonçalves. Antigamente, no Brasil, se produzia mais vinhos no Rio Grande do Sul, né? Era mais comum. Hoje nós sabemos que boa parte do Brasil produz. Diversificado. E o que acontece? Era muito comum em Curitiba a gente tomar aquele suco de uva Aurora. Lembra? Deve ter ainda, eu acho. Ainda tem. Então, eu estive lá esse ano em janeiro na Aurora. Isso, então, é maravilhoso. Aqui em Portugal, gente, todo o país produz uva. Não tem suco de uva para comprar, Sandra. Olha o que é a cultura. E daí a gente fala com os portugueses aqui, pois é, poxa, não, vocês não fazem suco de uva. Não, a gente faz, só que faz com álcool. Não é.
é que eles usam mesmo totalmente para fazer vinho. Não se usa para sucos, né? Como é o nosso caso, Como o é o Aurora. caso do Brasil. É Vamos lá, curioso. agora aqui. Ah, aí é lindo. Esse é o Parque Eduardo VII. Aqui, né, nós temos uma foto do alto desse parque, em que você consegue ver o Tejo lá à frente, Lá você tem. consegue toda a Baixa Lisboeta. Logo, em frente, né, depois desse jardim, está uma das pessoas mais importantes aqui, principalmente para Lisboa, que é o querido Marquês do Pombal, que foi considerado, na época do Império, ele é contemporâneo da família real que foi para o Brasil, porque ele era uma espécie de primeiro-ministro da corte. E ele que foi colocado para refazer a cidade, reconstruir a cidade de Lisboa, que foi devastada. Sabe, Sandra, desculpa, É. existem indícios que cerca de 200 mil pessoas morreram. Só que detalhe, gente, se hoje Lisboa tem 700 mil, nessa altura não passava de 350 mil, então metade da população morreu. Foi uma coisa terrível lá, sabe? É Só que verdade. a família real não morreu, porque é, nessa altura, né, assim, no século XVIII, as famílias reais, no caso, olha, ela viviam em vários castelos. Você, com certeza, foi no Palácio Nacional da Ajuda. Não, Sim, desculpe, Queluz. Queluz. Palácio Queluz. Queluz. Em Queluz você encontra, você está mais distante do centro histórico e não foi afetado pelo terremoto, por exemplo, entendeu? Teve muitas regiões de Lisboa que não foram afetadas. Então, como a corte era nômade, ela ela circulava em vários castelos, ela não foi afetada. Então, não houve registros de mortes de ninguém da corte portuguesa durante esse terremoto. Ah, e agora a gente chega numa das regiões mais lindas da cidade, que marca demais, né, Lisboa, que é o Parque das Nações. Esse local, nós temos aí uma manifestação que foi criada em 1998, porque foi feita uma feira mundial em Lisboa, em que veio todos os países do mundo, inclusive o Brasil, foram apresentar, né, o que tinha de melhor o seu país. E aí foi criado o Parque das Nações, é um local belíssimo na cidade de Lisboa, que seria hoje utilizado muito também para o lisboeta que quer assim descansar. No fim de semana ele vai para o Parque das Nações para andar, para se divertir, tem muitas atividades para as crianças e tem ali também uma coisa maravilhosa, tem ótimos restaurantes, ótimos mesmo, que vale demais a pena aproveitar para um almoço, um jantar, e é tudo muito moderno. Toda a volta disso, sabe, existem assim edifícios residenciais de ótimo nível, em que você tem assim toda a tecnologia moderna. Então é um lugar mais futurista. Você vê assim a modernidade presente, sabe? É Que muito show. interessante. É uma Muito Lisboa. interessante. Esse é o contraste que faz com aquele centro histórico bastante antigo comparado com esse espaço moderno. Vale demais a pena conhecer. Aí junto tem ali o oceanário. Esse oceanário, gente, é algo que vale também muito quando for ao Parque das Nações, porque tem os 4 oceanos dentro desse espaço. Você tem animais dos 4 oceanos, como vemos ali um tubarão, uma raia, e você fica muito próximo, né? É dos aquários maiores que tem no mundo. Parece que está entre os 3 maiores do mundo. E é uma experiência você estar, né? Ver de perto não só peixes ou tubarões e tal, como também outros pinguins você tem, entendeu? Tem diferentes tipos de animais. É uma atividade que se faz quando a pessoa tem um dia a mais, assim, em Lisboa, livre, para poder curtir. Você em 2 horas visita e fica dentro do Parque das Nações. É muito show, sim. Tem lugares que a gente precisa revisitar. Eu sempre falo que em cada viagem a gente tem que visitar um pouquinho, não pode conhecer logo tudo. Temos que voltar para visitar outras coisas. Não pode ser assim, não é verdade? É verdade, Sandra. E Lisboa tem um diferencial. Como é uma capital,
dentro da Europa que está mais próxima do Brasil, muitas vezes é um local de passagem para quem vem conhecer a Europa. Por exemplo, um destino que é muito procurado pelos brasileiros é a Alemanha. Então, tem muita gente que vem, passa uns dias em Portugal para conhecer a Alemanha. Ou então, vai para a Alemanha e depois fica em Lisboa 2 ou 3 noites para descansar antes de voltar para o Brasil. Eu tenho muitos clientes que fazem isso. Vêm para Lisboa para descansar da Europa. A minha programação para o ano que vem aí para Portugal seria nós ficarmos em Portugal e nós finalizarmos na Espanha, em Barcelona. Ótimo. Nós entraríamos por Lisboa e continuaríamos e terminaríamos em Barcelona e regressaríamos ao Brasil. Em geral, nós ficamos de 12 a 15 dias, de 15 a 16 dias, porque toda viagem fora do Brasil é uma viagem muito custosa financeiramente para os brasileiros. Então, a gente tem que se preparar com bastante antecedência e chegar lá. Só ali a torre, passar rapidinho e tal. Não adianta nada. Você tem que ficar, você tem que conhecer os lugares, falar com os habitantes locais. E é a minha proposta para o ano de 2021, 2022, voltarmos a Portugal com um novo roteiro que a gente ainda vai traçar. Tá bom, com Guilherme? certeza, pode contar comigo, porque o ideal mesmo é, com o tempo, conhecer. Eu acho que é ideal esse seu roteiro. É um roteiro muito bem pensado. Barcelona é uma capital né, da Catalunha maravilhosa, então não é tão distante aqui de Portugal, né? E a Espanha em si também é um país muito interessante e tem essa junção aqui com Portugal muito grande, né? Muito bem pensado e agora estou vendo aqui, nossa, já quase deu a nossa 1 hora de live. Passa muito rápido, né? Pois é. Passou Você fala de muito coisas rápido, boas, porque tá a gente gostoso. gostoso. Eles estão interagindo com a gente e tá muito Sim. gostoso, mas eu preciso me despedir de você. Ai, não É uma, queria, mas Guilherme, é um sabe, prazer ter Sandra? você aqui. Espero Nossa. trazer você aqui de volta, já com a definição do roteiro, para a gente estar falando sobre o roteiro em si, tá? Isso, Muito coisa boa. obrigada, Olha, foram muito aprendizado, muita coisa gostosa. olha, eu quero agradecer demais, Sandra, parabenizar por esse teu trabalho e realmente, quem estiver no Rio de Janeiro, procure a Sandra porque faz um excelente trabalho e com certeza tem aquela preocupação. Uma coisa que é importante, gente, é ter pessoas como a Sandra que se preocupam com o seu cliente, dando atenção antes, durante e depois, né? Porque não é só vender um pacote turístico, é acompanhar isso que eu gosto. Espero. Isso aí, isso aí. Olha, um grande abraço para você, tudo de bom aí, muito sucesso, muitas vendas, juntos em breve. Muito obrigada, viu, Guilherme? Mais uma vez. Ok, obrigado, eu estou à disposição. Um abraço e um ótimo fim de semana a todos. Obrigada, um ótimo fim de semana para você também, querido. Tchau. Tchau. Que foi maravilhoso estar aqui junto com o Guilherme, conhecer um pouco mais de Portugal. E semana que vem eu vou estar falando sobre o Canadá. Faremos uma visita ao Canadá através dos olhos da Sheila Naser. Vai ser uma live também muito gostosa, de muito aprendizado. Espero ter vocês todos aqui comigo novamente, dia 19 de setembro, às 17 horas. Um beijo, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima live, dia 19.